Na tela para vocês, mulher morre baleada de apenas 19 anos na rodovia Washington Luiz. Esse é o carro em que ela estava com o esposo na altura de Caxias. Um homem que estava ao lado dela de 35 anos, o marido, provavelmente as primeiras informações, também ficou ferido e está internado em estado grave. O carro, como vocês podem ver, foi atingido por pelo menos 9 disparos. A motivação do ataque ainda é desconhecida. Seria alguém que conhecia ou mais uma tentativa de assalto? Na verdade, uma tentativa já de latrocínio, já que foi confirmada a morte. A gente traz todos os detalhes nessa edição do SBT Rio, que começa agora. Solta a buzina, a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia-se embora, que tem muito mais. A Polícia Civil faz operação contra a pornografia infantil. Criminosos fingiam ser crianças para atrair as vítimas e compartilhar vídeos e fotos em grupos de pedófilos. Tá aí as imagens, a gente acompanhou desde as primeiras horas do dia. E ainda, o governador Wilson Witzel se envolve em mais uma polêmica ao afirmar que pretende desativar as 139 delegacias para a criação de 40 distritos policiais. O que seria isso? Qual o custo disso? Os registros policiais seriam feitos pela PM, enquanto os policiais civis ficariam responsáveis apenas pelas investigações. E tem material exclusivo só aqui no SBT Rio. O filho revela que Flor de Lis era chamada de galinha dos ovos de ouro por parte da família, que tratava uma disputa com o pastor Anderson por dinheiro e poder. A gente vai para um rápido intervalo, é isso que você falou, Diego? A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. São 11h39. Ai, tamo de volta, tamo junto. Aqui comigo já chegou o primeiro convidado, o advogado criminalista Eric Swagen. Acertei ou não acertei? Swagenbaum, mas Perfeito. Ele falou que pode falar Swagen, tá ótimo, Swagenbaum. 11h43, olha só, a concessionária Porto Novo, que administra os túneis Marcelo Alencar e o Rio 450, quer repassar para a prefeitura a administração dos 2 túneis, a partir já de setembro. Segundo a concessionária, eles não recebem há mais de 1 ano pelos serviços prestados. As informações é da repórter Patrícia Radrich. A concessionária Porto Novo já avisou que a suspensão do serviço de manutenção nos túneis Marcelo Alencar e 450 vai acontecer a partir do dia 11 de setembro. Inaugurado em 2016, o túnel Marcelo Alencar tem 3.382 metros de extensão. Ele liga o aterro do Flamengo à zona portuária. A concessionária, que faz o serviço de manutenção, alega que está sem receber da prefeitura há mais de 1 ano. O mesmo acontece com o 450, túnel que tem 1.480 metros, ligando em sentido único a via binária do Porto e o gasômetro. Ele começou a operar em 2015. O nome é uma referência à idade do rio naquele ano. O valor da dívida não foi divulgado. A prefeitura informou através de nota que não trabalha com a possibilidade de transferência de responsabilidade e diz que quem deve pagar pela manutenção dos túneis é o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha. O problema é que em junho do ano passado, o fundo declarou iliquidez, ou seja, que não havia mais dinheiro disponível. Na ocasião, o município assumiu serviços de limpeza e reparos na área do Porto Maravilha. Enquanto ninguém quer pagar a conta, quem fica sem luz no fim do túnel é o motorista, que já está preocupado com o risco de acidentes. É complicado, né? Durante o funcionamento do túnel, vários problemas podem acontecer. Problema elétrico, problema estrutural. E é muito bom ter uma manutenção periódica, né? Contínua, que é para evitar um problema maior. Sem manutenção, a gente fica sujeito a riscos de buraco, sem iluminação, então o risco de acidente é maior, né? A gente já passa ali assustado com o que a gente já vê perto do mar e sem a manutenção, vai ficar muito arriscado.
Em nota, a concessionária Porto Novo diz que após diversas tentativas de acordo sem sucesso com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio, se viu obrigada a devolver para a Prefeitura a manutenção dos 2 túneis e que avisou formalmente em 14 de maio de 2018, respeitando o prazo contratual de 120 dias de antecedência à saída da concessionária. Diz também que vai manter as atividades nos túneis até o próximo dia 11. Aí eu me pergunto aqui, né, professora, eu fico me perguntando o seguinte, eu não sei o 450 porque eu não uso muito, mas assim, óbvio que as pessoas têm necessidade, existe um estudo para aquilo. Mas eu acho fantástico o túnel Marcelo Alencar, que eu acho que você cortou, você escoou, isso sim foi um planejamento. Agora não dá pra gente imaginar um túnel dessa magnitude, sem manutenção, sem nada disso, uma hora dá um BOzinho ali, né? Infelizmente a gente Alguém tem que assumir a bronca, né? A gente vive uma crise de dinheiro e fica um jogo de empurra, né? De quem tem que adotar a solução. São incrementos que a cidade recebeu e que agora a gente tem dificuldade para manter, né? E eu acho que nessa região se estende para tudo. A gente que viveu o tal do largado olímpico, agora a gente viveu o legado e vive o largado, toda essa discussão da manutenção do porto. Eu acho que o grande erro no Brasil, não sei se você concorda com isso, é você ter... O projeto, ele dura 4 ou 8 anos. Porque se outro governo assume, não é um projeto político, não é um projeto da cidade. Porque parem de ter governante de estimação. O governo entra, o nome entra, o nome sai, mas o que fica é isso. Mas a própria cultura política de quem está no poder tem que imaginar que ele não é porque o outro fez que eu não posso assumir, mas se ele era meu inimigo, se ele é para a cidade, né? É exatamente a falta de enxergar a coisa pública. Governantes fazem isso para assinar, para ter a placa com o seu nome, para participar das inaugurações e para servir de trampolim para outras eleições, enfim. Mas daí a gente fica tudo sempre pela metade, sempre. Ou não é um horror Sempre. isso, é uma coisa cultural brasileira, não é só carioca não, né? Eu só quero esclarecer aqui, porque existem lendas urbanas. Lembra quando no WhatsApp o povo começou a falar que tinha uma rachadura no Marcelo Alencar e que do outro lado era o mar e explodir? Gente, pelo amor de Deus, né? Só tonto que acredita num negócio desse. Primeiro que se tem o mar ali, se o mar fizesse... Cuspir um negócio, já invade tudo a água, não é que vai ficar gotejando. Então parem de espalhar aí aquelas lendas que deixam todo mundo apavorado. E eu recebo às vezes de gente que eu falo como pessoa, né? Porque a minha mãe me mandar, ela vai acreditar em tudo. Agora tem gente que manda pra gente que a gente fala cada coisa, né? Como é que o povo acredita em certas coisas? Não existe isso, pelo amor de Deus. Se tem uma rachadura, já era nós tudo aqui, tá? 11h48, daqui a pouco você vai ver o material aqui que a gente tem com exclusividade, mais um capítulo da novela Flor de Lis. Alguns filhos ali revelam que Flor de Lis era chamada de galinha dos ovos de ouro por parte da família, que tratava uma disputa com o pastor Anderson por dinheiro e poder. Não é tratava aí, eu acho que é travava, Diego, não é? Eu acho que a palavra certa nessa história é travava. E eu leio toda hora tratava, sou eu, mesma coisa aqui, ó, dessa cabechola aqui, ó. Agora, isso que começou agora o SBT Rio, hein? Ao vivo com Caio Alex, uma mulher morreu baleada na rodovia Washington Luiz, na altura de Caxias. Um homem que estava ao lado dela também ficou ferido. Eu vou direto agora para o hospital onde está Caio Alex. O Adão Pereira Nunes, ele tem as informações ao vivo para a gente. Caio, infelizmente ela era motorista, confirmou, ela tinha 19 anos. O que aconteceu? Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde para você, boa tarde a todos. 4h20 da manhã, rodovia Washington Luiz, na altura da Reduc, pista sentido Juiz de Fora. De acordo com pessoas que passavam pelo local, os criminosos chegaram e tentaram abordar o veículo. Pelo menos 9 tiros foram disparados, tá, Isabelle? Eram as perfurações que a polícia encontrou ali na lataria do carro. A jovem que pilotava o veículo, a Sara Vitória Bandeira, de 19 anos, teria sido baleada na cabeça e no tórax. Já o carona que estava com ela, o Felipe Costa da Silva, de 35 anos, foi ferido no tórax. Os dois foram socorridos e trazidos aqui para o hospital de Saracuruna. A jovem, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O rapaz, ferido no tórax, a primeira informação é que o estado de saúde dele era grave. Mas agora há pouco foi divulgada uma nota dizendo que o estado de saúde dele é estável. O pessoal da PRF esteve aqui e chegou a trocar algumas palavras com o rapaz que sobreviveu. E também a divisão de homicídios. Agora há pouco os agentes estiveram aqui para poder conversar com eles. A DH trabalha com pelo menos 2 hipóteses para esse crime. A primeira, uma das hipóteses, execução, por causa da quantidade de tiros que acabaram disparados, ou latrocínio, a tentativa de roubo seguida de morte.
Isso porque, Isabelle, nada da dupla que estava dentro do carro acabou sendo levado. Mas aqui no hospital, alguns familiares ainda estão aqui. Seriam 3 irmãos e uma outra mulher que estão aqui também. Eles não quiseram falar com a imprensa. Cobram aí da polícia informações aí do caso para o que aconteceu. O veículo agora há pouco foi liberado para que fosse levado para uma agência e depois ser entregue à família. O corpo da jovem que morreu ainda estaria aqui no hospital para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal de Duque de Caxias. Agora, né, Isabelle, não é a primeira vez que a gente vê isso, né? Ação de criminosos na rodovia Washington Luiz. A gente fala da falta de segurança, falta tudo naquela região. É com você, Isabelle Benito. Doutor Rafael Barça é meu parceiro de toda quarta-feira. Boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Coloca a imagem, essa imagem aí que a gente está vendo. A princípio, é óbvio que a gente imagina a altura de Caxias, Washington Luiz, 4 horas da manhã, a gente sabe que os bandidos agem ali e faz aqueles esticas no meio da rodovia e acabam cometendo um assalto. Mas aí a gente sabe, por fontes do Caio Alex, que a princípio não é para se falar logo em tentativa de latrocínio, porque há um número de disparos na porta do carro da motorista ali. Eu sei que ainda é muito cedo, mas não se descarta a possibilidade, ainda mais com testemunhas que disseram que o carro emparelhou e atirou, de ser uma execução, né? Isabelle, ainda é muito prematuro, né? Infelizmente a gente vive numa realidade onde o nosso criminoso, ele realmente não tem nenhum compromisso com a vida. Ou seja, se ela não ouviu, ele pode ter feito os disparos também. E eles usam armas com kit rajada, né? Que disparam realmente muitos disparos. Eu já vi casos, por exemplo, de um bandido tentar abordar um carro e não conseguir abordar, e só por causa disso, mais à frente, ele vai lá e já dispara. Caiu o celular essa semana, Thiago Martins morreu semana passada porque derrubou sem querer de nervoso no ônibus o celular. Exatamente, aconteceu com um delegado da Polícia Federal, meu amigo, ali na região do Meier. Eles tentaram abordar ele, tentaram dar uma fechada, ele não entendeu, né, nem que era uma abordagem, ainda deu uma fechada de volta ali, continuou ali naquela disputa. Mais à frente, eles emparelharam para atirar, para matar, que o carro dele era blindado, senão ele tinha morrido. Agora, então, nesse a gente vive caso, uma realidade que os criminosos realmente não têm compromisso com a vida. Então, ainda é muito preliminar para falar em alguma coisa. A gente está vendo as imagens, inclusive tem até uma imagem muito forte, que provavelmente deve ser do homem que estava ao lado dela, que sobreviveu, está internado em estado grave, que a gente vê as marcas de mão com sangue. Agora, nesse caso, a polícia não descarta a possibilidade de ser mesmo um assalto ou ser uma execução, trabalha nas duas linhas. Mas aí é a questão, ainda nessas primeiras horas é muito prematuro, mas a partir da investigação de quem são as duas pessoas, as duas vítimas, para chegar e afunilar e descartar uma delas, né? O que é importante nessa investigação? Primeiro, claro, né, ouvir a vítima sobrevivente, né, investigar quem são essas vítimas, né, se alguém teria motivo para tentar contra a vida delas, tentar pegar as câmeras da Washington Luiz para tentar entender a dinâmica, como é que foi essa abordagem, se houve uma primeira abordagem, como aconteceu a dinâmica desses fatos. Então, a investigação, não tem dúvidas que vai apontar ali o que realmente aconteceu, mas ainda é muito preliminar. A gente está vendo nessas pelo menos 9 tiros. O Caio continua posicionado lá. Quero fazer uma pergunta para o Caio. Ô, Caio, a gente sabe que você falou que a família não quer falar, e é óbvio, né? Imagino nesse momento o desespero é para tentar saber informação do homem que continua internado. Eles eram, de manhã, quando a gente ficou sabendo, a gente falou que ficou sabendo que um casal teria sido, ela com 19 anos, ele com 35. Já se sabe se eles eram amigos, se eles quem seriam? Você já ouviu alguma coisa aí no hospital? Olha só, Isabelle, a gente até tentou saber isso, tá? Tentando conversar com a família, só que a família está muito receosa. Então, tratava-se a todo instante como um casal. Mas pode ser um casal por ser um homem e uma mulher dentro do carro, tá? Mas o que fica evidente ali, o que deu para aparecer, é que o local onde aconteceu esse ataque é muito ermo. E de madrugada ali é muito escuro. Já passou por ali, fazendo matéria aí na madrugada em operação policial. É justamente um ponto quase perto da Reduc, onde você não tem uma iluminação boa, tá? A ação de bandidos ali também é frequente. Lembra do caso que nós falamos aqui, daquela situação que o veículo bateu na traseira do outro, despencou do viaduto ali na Washington Luiz e a criança morreu? É bem perto um lugar do outro. E a gente sabe da ação de criminosos ali que vem acontecendo há bastante tempo. Agora, a divisão de homicídios vai levantar tudo isso que você falou. Essa questão do dia a dia, tanto da mulher quanto do homem, saber quem eram eles e se vinham recebendo algum tipo de ameaça, né, Isabelle? Vai ver agora a reportagem completa, então, de Jackson Silva sobre esse caso. Rodolfo.
O carro foi metralhado em plena rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Dentro dele estava um casal. Sara Vitória Bandeira, de 19 anos. Ela foi baleada e socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Já Felipe Costa da Silva, de 35 anos, foi atingido no tórax. Ele foi levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, também em Duque de Caxias. Já passavam das 4 horas da madrugada quando o carro foi fechado por outro veículo com criminosos armados. Durante a abordagem, os bandidos atiraram. Pelo menos 8 disparos foram realizados. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e policiais militares foram acionados, mas os assassinos conseguiram fugir. Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense estiveram no local e fizeram a perícia. O carro estava em nome de Felipe, mas Sara que dirigia o veículo no momento da ação dos criminosos. A polícia investiga se o crime foi uma tentativa de assalto ou execução. Outra linha de investigação seria sobre Felipe Costa. Os agentes querem saber se ele tem envolvimento com agiotagem. A polícia também não descarta a possibilidade de um crime passional. O corpo de Sara foi levado para o ML de Duque de Caxias. Vamos esperar, mas Jackson Silva já trouxe alguns detalhes a mais. Uma pergunta para o Bárcia. Bárcia, essa região a gente sabe que tem tudo, né? Baixada é uma coisa, né, professor? Uma coisa que... mas, assim, aquela região ali, é tráfico ou milícia? Isabelle, ali tem tráfico e milícia, mas próximo à Reduc é uma área de atuação forte da milícia e o modus operandi é um modus operandi muito próximo ao da milícia, né? A gente estava conversando aqui fora do ar. Então, é claro que com certeza absoluta essa vai ser uma das linhas de investigação. E o Caio Alisson trouxe a informação aí que há uma suspeita do envolvimento com agiotagem, que também é uma prática típica da milícia. Então, certamente essa vai ser uma das linhas de investigação. O que não quer dizer que as demais linhas de investigação serão descartadas, né? No começo da investigação, várias linhas são levadas em consideração. Ainda é uma mesa cheia de leque de opção, né? E aí vamos descartando algumas linhas no decorrer da investigação até encontrar uma que vai seguir em frente. Essas são as imagens da perícia no local. Daqui a pouco, novas imagens. A gente volta a falar sobre isso e o Caio trazendo mais informações pra gente. Pelo menos 9 pessoas foram detidas até agora durante a operação da Polícia Civil contra a pedofilia por meio do WhatsApp. São 13 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de compartilhar fotos e vídeos de crianças entre 2 e 12 anos pelo aplicativo de mensagens. Detalhe, a quadrilha, que age em várias cidades e até no exterior, também induziu os próprios menores a produzir material pornográfico, se passando por criança. Daniel Penafirme. Ainda era madrugada quando agentes de diversas delegacias se concentraram na cidade da polícia. Ao todo, a operação visava cumprir 13 mandados de busca e apreensão no Rio e São Gonçalo, além de cidades da Baixada Fluminense e do interior do estado. Em Jacarepaguá, os policiais foram até esta casa, onde apreenderam computadores, máquinas fotográficas, celulares e pendrives. Este homem, que estava na residência, foi detido. No Morro do Andaraí, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais precisaram do auxílio de veículos blindados. Não houve troca de tiros. A quadrilha de pedofilia tem ramificações em outros estados e também no exterior. Segundo a polícia, os integrantes desse grupo não apenas armazenam e repassam entre si imagens de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade. Eles também aliciam crianças e adolescentes para que essas crianças produzam vídeos íntimos, pornográficos e enviem para os integrantes da quadrilha via WhatsApp. Notadamente, a Operação Império, ela nasceu de um fruto de um disque denúncia, e aí, a partir daí, nossos policiais se infiltraram na rede de WhatsApp e identificaram esse grupo compartilhando as imagens de conteúdo pornográfico dessas crianças. Os materiais apreendidos e os suspeitos foram levados para a cidade da polícia. Eles se disfarçam, inclusive de criança, colocando imagem de criança, induzindo, instigando, ludibriando aquela vítima de tenra idade para participar de conversas. E daí começa o ciclo criminoso, né, do pedófilo. Que nojo. Vamos ao vivo com o Jackson Silva, que está com a delegada. Jackson, pelo que entendi que a doutora falou, eles colocavam foto de crianças no perfil do número, né? Naquela foto que aparece quando você conversa com alguém no WhatsApp. É isso? Boa tarde para você. Sobre isso, doutora?
Ó, tem um delayzinho, o Jackson vai ouvir agora. Jackson, tá me ouvindo? Ó, a gente tá vendo aí ó, as informações, depois tenta restabelecer lá com o Jackson que a gente volta a falar com ele. Mas é isso que eu entendi, né, meninos? Eles conversavam aí, tá a operação, ó, vários pontos no Andaraí. Esse é um dos detidos pela polícia, uma rede de pornografia. Eu vou perguntar aqui pro doutor, pro advogado. Doutor, ainda a gente tá caminhando, porque a gente sabe que as leis vão se adaptando de acordo com os crimes, né? E a tecnologia fomentou uma nova área de atuação desses criminosos que já existiam. O pedófilo não é de hoje. Mas as leis estão de acordo, ainda a gente está se adaptando a essa nojeira que a gente vê diante do ser humano, né? Veja, leis para reprimir isso não faltam. As penas são muito pesadas. Agora, esse é um comportamento que ele sempre existiu na história, se nós formos ver. Mas e hoje ele está né? muito disseminado, porque hoje a facilidade para que isso aconteça ela é muito grande. Agora, não custa sempre lembrar que o direito penal ele chega depois do acontecido. A melhor solução para isso... É igual a Polícia Civil, chega depois que o crime aconteceu. Chega depois que já aconteceu. É um papel absolutamente importante e indispensável. Agora, com relação à tecnologia, os pais precisam exercer Eu vou tocar nesse ponto. Uma fiscalização, uma educação, o colégio... E né, outra coisa, doutor, eu fiquei pensando o seguinte, uma coisa, eu e o Barça temos um filho da mesma idade, 2 meninos, a gente conversa muito, são os mesmos comportamentos que as crianças, as faixas etárias se repetem. Assim, vê YouTube, Barça, vê. Vê sob a minha vigilância. Vê sob a vigilância, tendo todos os cuidados. Agora, uma criança ter o WhatsApp, doutor Bárcia? Isabelle, não vamos ajudar esses criminosos que estão por aí, como disse doutor Eric. Em primeiro lugar, dá parabéns pela investigação, uma investigação muito bem feita. A partir de uma denúncia anônima. A partir de uma denúncia anônima, com a gente infiltrado, uma investigação muito difícil, né? Porque esses criminosos, eles agem na sombra da internet. Né? Agora, o que é preciso ser dito é o seguinte, a internet, ela causou, claro, no mundo uma mudança de comportamento geral. Né? Muito rápido, né? E uma série de questões que são levantadas, né? Ao mesmo tempo que se fala, né, na intimidade da criança, na individualidade, de preservar a intimidade, a individualidade, mas os pais eles têm o dever de cuidado com aquela criança. Então são é o confronto ali de dois valores que são importantes. Eu acredito que com relação à internet, os pais eles têm que ter muito cuidado, né? O meu filho vê YouTube, sobre a minha vigilância, eu sei exatamente o que ele vê. Meu filho tem 7 anos de idade. Ele não pode ver YouTube, ele não pode acessar uma rede mundial de computadores onde ele tem liberdade tudo, total, né, sem a vigilância do pai. Eu acho que aí está o dever de cuidado dos pais também, né? De orientar, de conversar, mas também de vigiar. Né? A internet, isso é muito importante. Então, os pais têm que ter uma atenção redobrada. Aquele filho, né, que está recluso no quarto, fica o dia inteiro na internet e o pai não sabe o que ele vê na internet, certamente é um perigo, né, para a criança, para todo mundo que cerca ele ali. E nesse caso, eu vou além do que o YouTube, gente. Isso daí é um WhatsApp, é uma coisa de mensagem particular, que você está lá no núcleo conversando, pelo amor de Deus. A gente tem que estabelecer o limite. Não, ó, a gente sabe, dá preguiça às vezes, mas tem que ter uma vigilância. É uma janela aberta para o mundo. É uma janela aberta para o mundo. E o mundo tem muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Daqui a pouco a gente tenta reestabelecer contato com o Jackson, que vai falar sobre essa operação hoje pela manhã contra uma rede forte de pedofilia em várias cidades, inclusive no exterior, e que teve atuação forte aqui no Rio de Janeiro, tá? 12h04. Funcionários de um restaurante na Freguesia viveram momentos de pânico nas mãos de criminosos após serem feitos reféns durante um assalto no local. Com a chegada da polícia, um dos bandidos chegou a entrar em um ônibus para tentar fugir. Veja. Já fui assaltada várias vezes, mas assim, ser feita de refém, como eu fui dessa vez presa no quarto com aquele momento de tensão, foi a primeira vez. O relato é de uma funcionária do restaurante que preferiu não se identificar e conta os momentos de tensão que passou. Eu estava trabalhando, de repente senti uma mão nas minhas costas, né, batendo, dizendo que era um assalto. Eu sou fotógrafo, nessa hora eu estava fotografando, achei que queriam levar só meu equipamento. Olhei para trás e nem acreditei, dei de cara com a arma e nessa hora ele já levou todos os funcionários para um quarto, rendeu todo mundo, prendeu a gente no quarto e a gente nesse momento ficou preso dentro do quarto com outros reféns em outros lugares também presos dentro do restaurante. O assalto aconteceu na tarde desta terça-feira nesse restaurante na Freguesia. Segundo a funcionária, eram 2 criminosos. Um deles chegou a agredir o gerente do local. Perguntou quem era o gerente.
tirou o gerente do quarto, levou o gerente lá para baixo, ameaçou matar o gerente, dizendo que se ele não abrisse o cofre, ele ia matar o gerente se a polícia chegasse, ou se ele não abrisse o cofre, bateu no gerente, deu um tapa no pescoço do gerente com força, o gerente caiu no chão. E depois a gente não viu mais o que aconteceu com o gerente, porque o gerente foi retirado do quarto. Ela ainda conta que com a chegada da polícia, os bandidos chegaram a atirar. O tiro foi para fugir, porque a polícia nessa hora já tinha chegado e tomado conta da frente do restaurante inteira, e eles não tinham por onde fugir. Então eles quebraram a parte de cima do terceiro andar, a parte de vidro, para poder fazer a fuga por lá. Durante a fuga dos criminosos, um deles entrou num ônibus e o outro seguiu a pé. Este homem, que não quis se identificar, estava próximo do local e viu como tudo aconteceu. A gente estava vendo, porque o ônibus tem uma visão muito... dá para ver o que acontece lá dentro. Ele entrou no ônibus, os passageiros ficaram assustados e nós vimos ele trocar de roupa, no intuito de se disfarçar para fugir, mas se deu mal. Policiais militares do batalhão de Jacarepaguá foram acionados e conseguiram prender a dupla. Segundo a polícia, eles tiveram ferimentos leves durante a fuga e foram encaminhados para um hospital da região e em seguida foram levados para a delegacia da Taquara. Com os criminosos, a polícia recuperou os pertences das vítimas, como dinheiro e celular, e apreendeu uma pistola e munições. A roupa que um dos bandidos usou no momento do crime também foi levada para a delegacia. Nenhum funcionário do restaurante ficou ferido. Quem mora na região lamenta o aumento da violência. O Rio de Janeiro está muito perigoso, a gente tem que fazer alguma... Perigoso, tá sim. Pode deixar, eu falo por ele. Tá perigoso, tá sim. Agora, a Alcilene falou, ninguém ficou ferido, né? Ninguém ficou ferido, graças a Deus, com a gente vê que nem hoje a moça de levar tiro e tudo mais. Mas ferido no psicológico. Você imagina você ficar num quarto preso, ou como o gerente... Eu conheço, já almocei nesse restaurante aí, em que sempre tá lotado, seja na hora do almoço, seja à noite. Já fui com a Mônica Chagas, aí a gente já almoçou nesse restaurante. Você ser o gerente do negócio, tá trabalhando e tomar coronhada, tomar ameaçada, né, e tudo mais. Ontem a gente mostrou o fechamento da Grajaú Jacarepaguá. Ou a gente não viu aí, não tem a informação do batalhão de onde são. Só que foram presos, o nome, a cara de tonto dos dois quando vê os policiais é machão quando tá com o trabalhador. Quando vê polícia fica com essa cara de idiota, né? Com essa cara aí de, né, que esse olhar 43 de pena. Agora, provavelmente, Bárcia, a gente já falou aqui, os caras ali do Complexo do Lins, onde que ontem fecharam a Grajaú Jacarepaguá para assaltar, antes atuavam apenas na região do Grande Meier, Engenho de Dentro, Grande Tijuca, e eles já com os outros crimes de mapeamento, com a prisão de alguns, eles já atuam principalmente na área da freguesia, que é do outro lado, é só descer, né? A organização criminosa, né, que atua ali no Complexo do Lins, é uma organização... 57, né? Que estimula muito, né, um 57, né? Que é o ladrão, é uma quadrilha extremamente perigosa, agressiva e que tem como um braço muito forte financeiro ali o roubo à região. É uma pena, né? A freguesia é um bairro que tem um comércio ali pungente e esse tipo de ação, Isabela, ele tem um efeito colateral muito ruim, né? As pessoas que saem à noite, que frequentam o restaurante, passam a ter medo de ir nesses restaurantes. Então isso gera um enfraquecimento da economia local ali, mais desemprego. Quer dizer, segurança pública é política estruturante do Estado, né? Atrai investimento ou atrai ou afasta investimento, né? Então, por isso, tem sempre um efeito colateral muito maior tudo, até do que aquela violência que a gente vê ali presente. Você vê de saúde pública, que alguém que fica refém como esse provavelmente tem um trauma, né, normal. Você tem o efeito econômico, né, e da falta de segurança como um todo. Professor, a gente sempre discute aqui, doutor, eu falo professor, mas vamos, né, vamos nessa, né? A gente sempre discute aqui uma questão que acho que o Carregosa gosta de bater bastante nessa história, né, Bárcia? A questão penal de você ter o furto e a diferença em relação a você ser o roubador, o roubo, quando você está armado. Porque a pessoa que sai armada, ela sai já em potencial para cometer um latrocínio, a puxar o gatilho, como é o caso desses dois. Se a gente aumentar a pena de roubos como esse, da pessoa estar armada, seja com a pistola, depois isso, tá? Se o cara tá de fuzil, for maior, você acredita numa mudança de comportamento, principalmente dessa bandidagem do Rio de Janeiro, que puxa o gatilho por nada, por derrubar um celular no chão? Não acredito que o aumento de pena tenha qualquer efeito. Acredito que uma investigação sempre presente e sempre com bons êxitos tenha efeito, que o policiamento ostensivo tenha também. Agora, a questão da pena é um debate sem fim
nós entulhamos gente em presídios, nem por isso eles saem de lá recuperados, nem por isso ninguém deixa de cometer um crime porque pensa, é até 5 anos, é até 8 anos, é até 14 anos. Mas os meninos falam diferente, porque na delegacia com o cara, porque eu fiquei imaginando, o cara rouba, aí ele sabe que ele vai estar no ano novo de novo pra roubar, e aí ele fala assim, vou tentar ver. Ele só se ferra se ele acabar puxando gatilho e cair no latrocínio. Daí a pena é mais, aí agarra mais, né? Aí agarra mais. Latrocínio é uma pena grave. Então, latrocínio é uma pena grave. O que o Carregosa fala, né, uma teoria criminológica, de desestimular a ação violenta, né, com a diferença de pena maior. Não que o furto seja maravilhoso, pelo amor de Deus. Também acho. É uma teoria criminológica. Mas menos arma, melhor ainda, né? Uma teoria criminológica ali, onde o crime com violência seria punido com muito mais rigor do que aquele sem violência para desestimular, né? Em determinados países do mundo, o furto é até comum, mas você não ouve falar, quase não ouve falar no roubo. E roubo com arma de fogo, então, é quase impossível, né? Então, isso é uma teoria criminológica que tem que ser estudada. Eu gosto muito de criminologia, eu acho que nós estudamos muito pouco criminologia, né? Quando a gente fala de segurança pública, se estuda muito pouco criminologia. E no Brasil, a criminologia ela é muito restrita a uma criminologia crítica, né? Que não estuda soluções, né? Eu acho que a gente tinha que abrir o debate para uma criminologia que estudasse soluções, né? Eu acho que é isso que o Carregosa tenta propor aqui, eu acho até interessante. E eu acho bom que a gente tenha esse espaço para a gente ir, né? Porque muitas vezes não chega à casa das pessoas esse tipo de discussão. O que foi, Humberto? Quem está ao vivo com a gente? O Fábio Barreto sobre esse caso aqui? Agora, vamos para outro caso? Beleza, então, nós vamos mostrar agora um miliciano conhecido como Pitbull, que chefiava uma associação, segundo a polícia, de moradores em Jacarepaguá. Então, nem vamos sair muito de Jacarepaguá, né? Ele foi preso pela Draco. O Fábio Barreto está com as informações ao vivo para a gente. Fabinho, boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle. Ótima tarde para todos. Delegacia de Repressão às Ações Criminais Organizadas, a Draco, aqui na Central do Brasil. Ao meu lado, nos atendendo, o doutor Fábio Salvadoretti, para nos falar a respeito dessa prisão desse elemento, desse miliciano, com a importância da prisão do Leonardo Vilar Gomes, né, vulgo Pitbull. O que ele significa dentro do trabalho investigativo da Draco, a prisão desse elemento. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, obrigado. Prazer em revê-lo. Obrigado por nos atender. Boa tarde. É uma prisão muito importante da Draco. Esse criminoso já vinha sendo investigado há algum tempo por essa especializada. E várias testemunhas vieram na delegacia, algumas reduziram a termo seus depoimentos e outras não, por medo, dando conta de que ele participou, inclusive, daquela invasão recente que teve da milícia contra o tráfico de drogas na comunidade da Covanca, entendeu? E quero deixar claro aqui que não existe mais aquela separação, né, entre traficantes e milicianos. Eles estão muitas vezes, em muitas regiões, inclusive na Covanca, nós estamos percebendo isso, nessas guerras aí ilícitas que estão acontecendo, eles estão trabalhando juntos, tá? O traficante sai da facção criminosa, que é Comando Vermelho, e entra para a milícia. É como se tivesse uma troca de trabalho, uma troca de emprego ilícito. Isso é importante, muito importante deixar claro para a população que ainda acredita que esses milicianos, que são os verdadeiros mafiosos, trabalham para o bem da sociedade. Não, eles tão somente retiram ali a venda de drogas, na maioria das vezes, e passam a praticar extorsões, expulsam moradores de casas, matam pessoas e ameaçam também quem não contribui com aquela taxa forçada de segurança. Hoje tentam fuzis também nas comunidades, tá? E esse Pitbull é investigado, tinha forte ligação com milicianos da Covanca, e ele tinha estamos investigando ainda, uma das principais funções dele nessa quadrilha seria de clonar veículos, né? Adquirir veículos roubados e clonar para a quadrilha. Mais um outro ponto, a milícia também está estimulando o roubo de carros, porque eles andam com veículos clonados. Salvadoretti, assim como o Fabinho, é um prazer revê-lo aqui no SBT Rio. Doutor Salvadoretti, que tem grandes investigações já há muito tempo em relação ao combate às milícias. E eu vou pegar num ponto que eu acho tão importante para o telespectador, que o senhor explicou que na semana passada teve uma operação, e a gente que não só, eu acho que a polícia também faz esse exercício como jornalista. Semana passada teve uma operação em que falava, fulano era do tráfico,
a milícia tomou, ele só assumiu agora o papel de milícia. Eu falei, gente, jura? Porque eu que já fui repórter num passado recente, eu falei, mas isso era impossível a gente pensar. Então é importante explicar esse ponto, principalmente ali na Covanca, ali nessa região de Jacarepaguá, em que já teve muita disputa de entra tráfico, tiroteio com milícia com milícia. Não existe mais isso, né, doutor? O traficante que era agora, se alguém tomar e ele se propor, o grupo vai assumir e ele vai, como o senhor disse, ser o trabalhador ilícito do local. Não tem essa história cultural de que tá seguro o local, ainda mais com isso que você falou, de roubo de carro. Principalmente a milícia ali que atua na zona oeste da cidade, né? Na região ali de Santa Cruz, que é o quartel-general de todos, né? Os milicianos de Santa Cruz vieram ajudar, por exemplo, o miliciano Macaquinho a tomar as favelas aqui de Jacarepaguá, né? A favela da Covanca, a favela do Campinho, está misturada entre milicianos e traficantes, né? Os traficantes que não quiseram, que são bandidos também, né? Merece ser dito aqui, são todos os tipos de criminosos. O que eu estou falando aqui é de criminosos organizados que têm que ser todos combatidos. E a Draco não vai se cansar, não vai parar enquanto não pegar principalmente essas lideranças, né? Uma liderança ali da região do Campinho é o vulgo Macaquinho, que já tem inclusive 2 mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O Jamaica, por exemplo, que foi preso pela delegacia distrital ali do Campinho, era ex-traficante de drogas, já foi traficante de drogas do Chapadão, da favela do Chapadão, roubava carros e se uniu à milícia, né, que era integrante também, o Pitbull preso hoje. Ô, doutor Barça, eu vejo o doutor Salvadorete falando, sabe doutor Eric, aqueles álbuns que você cola figurinha? O Salvadorete tem todas as figurinhas com nome, vulgo, ele sabe tudo, né? Ele ganharia... Doutor Salvadorete é meu amigo e eu sou fã, né? Um grande delegado de polícia, né? Deu uma aula aí sobre milícia e o que ele falou é muito importante. Aquela fase, né, onde se discutia, não, a milícia é assim, isso está superado. Na verdade, são criminosos organizados, como ele falou, né? São criminosos organizados que disputam território, né, para cometer os seus crimes. Mas esse território que eles disputam pertence ao Estado, pertence à sociedade. E por isso é que a população fica ali nessa linha de tiro. Então são criminosos que estão dispostos a cometer toda espécie de crimes, não interessa se chama de miliciano, se chama de traficante. Existem milicianos que eram traficantes e que pularam, como o doutor Salvadorete falou. Você existe hoje na cidade do Rio de Janeiro, em diversas regiões, o que está sendo chamado de trilícia, quer dizer, a associação da milícia com o terceiro comando, que é uma organização criminosa, né, conhecida como pelo tráfico de drogas. Então é um fenômeno... palavra ruim, né, da história. Exatamente, mas é importante destacar, né, e isso é muito bacana e merece nosso elogio, a gente perceber como a Draco está acompanhando de perto, né, como a Draco sabe as informações, como a Draco acompanha de perto essa movimentação do crime organizado. Isso nos dá segurança de que está sendo feito um bom trabalho. Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Doutor Salvadorete, a gente viu na imagem ali, você falou de outros nomes, como eu falei aqui, fazendo um comparativo com um álbum de figurinhas, porque é justamente um trabalho de investigação em que é preciso, por mais que se saiba, tem que ter um trabalho para chegar a essa imagem que a gente está vendo e conseguir levar o cara à prisão, né? Isso, com certeza. Muito obrigado aí pela elogio aí, Márcia. Isabelle, o principal, né, o que mais diferencia aqui a milícia do tráfico é que a milícia, hoje em dia, né, como sempre, tem muito apoio, né, de policiais e agentes públicos corruptos, entendeu? Eu costumo dizer aqui, o crime organizado, tanto o tráfico quanto a milícia, nunca vai prosperar sem a corrupção. Então, a dificuldade que nós sentimos é isso. Muitas nossas informações são vazadas, a gente não sabe como. Eles têm muitas pessoas que passam informações para eles, entendeu? Então, caso caia nas nossas investigações, também não vamos perdoar e vamos indiciar. Tá? É importante ser dito isso. E o miliciano, hoje em dia, também, não existe mais aquela versão romântica que o miliciano não ostentava armas de fogo, não saía uniformizado. Vários deles andam uniformizados. A gente tem vídeos, várias reportagens que já foram feitas até pelo SBT no começo do ano, de milicianos usando roupa preta, colete e fuzil e entrando numa troca de tiros. Entendeu? Então não existe mais isso. O miliciano é tosco, é covarde, mata pessoas inocentes, ameaça cidadãos de bem e toma, né, o direito de propriedade das pessoas. Eles expulsam pessoas de suas casas para fazer quartel-general ou que seja para morar outro miliciano que faz parte da quadrilha.
Doutor Salvadoretti, um abraço aí, seja sempre bem-vindo ao SBT Rio quando tiver qualquer informação. Fabinho Barreto, um abraço pra você. Inclusive, Fabinho, bota o Fabinho aí. Olhando pra você, sabe o que eu lembrei aqui, Fabinho Barreto? Cadê o Fabinho? Bota o Fabinho ali pra mim. Diga. Que a gente tem material, tô aqui, Isabelle, que a gente tem material exclusivo da Flor de Lis. Daqui a pouco. Flor de Lis. Flor de Lis. Daqui a pouco Isabelle, eu te chamo. essa delegacia aqui é um espetáculo. Como você é bem tratado aqui na Draco, hein? Vou lhe falar uma coisa. Tem cafezinho, tem água. Por isso que eu tenho que falar para esse delegado. Prazer em revê-lo sempre. Valeu, Fabinho. Daqui a pouco eu te chamo aí. Olha só. Daqui a pouco eu falei da Flor de Lis, né? A gente vai mostrar para vocês. Fabinho vai voltar a falar comigo sobre o caso. Segundo informações, você tá vendo aí, essas são imagens do caso Flor de Lis, né? Esse é o filho que já está preso. É tanta gente que a gente já se perdeu em meio a tantos nomes, mas enfim, segundo ali, a família tratava de uma disputa de poder e dinheiro com o pastor, antes da gente saber de toda essa trama, toda essa história, após a morte dele. E a Flor de Lis, de acordo com as investigações, esse é o Flávio, que já está preso também, no momento em que foi preso no enterro do padrasto. Segundo informações, ela era chamada como a galinha de ovos de ouro. Daqui a pouco eu trago e o Fabinho entra também ao vivo aqui com a gente, tá? Jovem resgatado depois de ficar 12 dias dentro de um poço em Japeri, na Baixada. O rapaz foi baleado por traficantes da região e jogado no local como castigo. Caio Alex conta pra gente. Esse foi o momento em que o Wellington de Souza, de 26 anos, foi resgatado de dentro de um poço em uma área de mata em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele estava baleado. Tá quantos dias aí? Praticamente já 2 semanas. 2 semanas? O rapaz foi deixado no local por traficantes da região. Foram 12 dias dentro do buraco. O local é de difícil acesso. Não tem nada de um lado, nada do outro, um breu danado, né? O homem faria parte do tráfico de drogas da região e foi jogado no poço pelos próprios comparsas, como forma de castigo. No local também foram encontrados outros corpos de desafetos da quadrilha. A área onde ocorreu o fato é dominada por traficantes da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a polícia, a quadrilha de traficantes age de forma cruel. Algumas das vítimas são envenenadas antes de serem jogadas no poço. O Wellington foi resgatado e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse. Foi medicado e já recebeu alta. Já recebeu alta? Rapaz, professor Eric, se der uma bica aqui em mim, eu vou parar no hospital com fratura exposta e capaz de não sobreviver. Não é, gente? Olha a situação do ser humano, pelo amor de Deus. Além da situação degradante de um ser humano, o que me causa mais ainda é o tal do Tribunal do Tráfico, né? Que é uma coisa que a gente até comecei fazendo aqui, né? Pra gente deixar mais leve, né? A vida, né? Porque é tão pesado. Mas o cara, difícil acesso, como você viu, o cara passa 12 dias. É um castigo, mas assim, eles queriam matar, né, gente? Mas eles não imaginavam que o cara ia resistir. Você imagina você ficar 12 dias. Uma coisa é o cara chegar lá e dar um tiro. Não que isso seja, né, pelo amor de Deus. Mas uma coisa é você... Isso é tortura. Doutor Eric? É tortura? Sem dúvida. Isso entra na lei de tortura? Provavelmente. Provavelmente. Alguma tentativa de homicídio, enfim. Agora, desculpe, mas acreditar que essa pessoa estava lá 12 dias me parece inverossímil. Você acha, doutor? Acho. Ele Sei não lá, teria eu já vi tanta coisa nesse SBT Rio. Enfim, acho inverossímil. Mas, sem dúvida, é um caso absolutamente terrível. Uma tentativa de homicídio. Com tortura, com todos os agravantes. Terrível, Meu Deus. terrível. Agora, Barça, falaram que tinha outros corpos. Ele contou que ele ficou durante esses dias, seja 12 ou seja, né? Às vezes até perdeu a noção de tempo também, pode ser. E que ele ficou dentro desse buraco lá, com outras pessoas se decompondo. Porque ele falou que era comum qualquer inimigo, ou até mesmo quem eles achavam que dava treta no meio da facção, eles acabarem matando, jogando lá. Imagina quantas pessoas não passaram por isso até morrer de frio, de fome, de sei lá eu o quê. Isabelle, aí a gente começa a notar, né, o grau de crueldade dessa quadrilha. Meu Deus né? do céu. Eles não se contentam em matar, tem que ser matar por um meio cruel, né? Um meio cruel é uma maneira de dar um exemplo, uma maneira de mostrar para aquela população ali, né, a forma como eles subjugam aquela população. Olha, quem nos enfrenta tem uma morte absolutamente cruel e dolorosa. Né? Então, isso é um recado que ele passa para aquela população que eles subjugam. Né? Essas quadrilhas subjugam aquela população. Então, eles passam um recado não só
para aquela população, mas como para os desafetos, ou alguém ali que pense em tomar alguma atitude contra eles, olha, você vai ter uma morte absolutamente cruel. E quando você fala do tribunal do tráfico, né, ou do crime organizado, porque a milícia também tem esses tribunais, né, nós notamos como são áreas realmente dominadas por essa quadrilha, né, áreas que realmente eles exercem uma espécie de jurisdição. Eles decidem ali, nós já vimos aqui casos que eles decidem até a fé que a pessoa vai professar. Sim. E decidem quem vive, quem morre, quem mora, quem não mora, expulsam pessoas de suas casas e condenam à morte de maneira cruel, né? Isso leva, eu acho que a gente, a uma série de reflexões sobre a nossa realidade, né? Como é a realidade de quem mora dentro de uma comunidade subjugada por criminosos. A gente está falando com o advogado criminalista aqui, se a gente vê como uma lei do tráfico, a gente fica pensando a ausência total de qualquer coisa que a gente, os três aqui, a gente vive no nosso dia a dia, uma ausência total, uma briga de marido e mulher, uma coisa é levada a um tribunal em que suas leis não é de acordo com o que a gente já vê falha seguindo a lei penal que a gente no dia a dia. Imagina um troço como desse. Já estamos acumulando algumas décadas de ausência efetiva do Estado, que não só a presença policial, e o resultado é isso aí. É isso aí, a gente já viu aqui, a gente já teve a história, né? Tim Lopes é algo que marca muito a história do Brasil, principalmente pra gente como jornalista, né? Eu não preciso aqui relatar, principalmente respeito, o filho dele, é nosso colega, querido, maravilhoso, fez um documentário, sempre deixa viva essa memória do tanto que a crueldade, a falta de tudo, não só a presença policial, não só porque só a presença policial também não resolve, mas dessa tortura, desse lado imperativo de se dominar uma área, não pela democracia que a gente tanto preza, que a gente vive no dia a dia, mas se imperar pelo medo, né? Pelo viés da história sórdida de sangue, de micro-ondas e tudo mais que a gente já ouviu. Dominar pelo terror, né? Não só, claro que tem um aspecto de sadismo aí, né? Sem dúvida nenhuma, mas também tem um propósito, né? Um propósito prático. De perpetuar, né? Demonstrar poder, demonstrar crueldade e assustar todos aqueles que possam ousar ali se opor à sua dominação. Agora a gente está vendo a imagem aí, desculpa gente, eu me perdi porque eu não quis olhar muito a imagem, porque a gente você vê assim, parece uma imagem, sei lá, Deus me livre, daqueles países, né, e que o cara tá magro, doutor Eric falou que não acredita 12 dias. Né, porque você acha que não dá para sobreviver 12 dias ali? Sei lá, doutor, já tô te falando, já vi cada coisa aqui, né, Bárcia? Já vi cada coisa eu aqui. Às vezes acho que já vi de tudo em delegacia, quando eu vejo aqui eu falo, pô, não vi nada. Não vi, exatamente, não vi nada. Agora vi o caso do Flor de Lis aí que me mostra que eu não vi de nada mesmo. Caraca, aí que o Flor de Lis é um novo estudo, né? Para os delegados, para os advogados criminalistas, a gente vai chegar lá. Alguém me fala, como que chegaram nele? Alguém sabe, Humberto? Que a gente recebeu as imagens, como que chegou até esse homem? Que é um lugar ermo, a gente vê a pessoa que narra falando que é um lugar ermo, é um lugar meio do nada, e que é um buraco lá, um poço de quantos metros? Alguém falou 12 metros, sei lá eu quanto. Alguém resgatou ele de lá de dentro. Então, alguém chegou... Aí, a imagem. Chamaram os bombeiros que conseguiram. Ó, o buraco, gente. Tira a legenda aí. Volta no buraco lá, o Reinaldo. Pede pra ir, volta. É o Dudu que tá aí? Volta lá naquela imagem lá, que tá essa tarja aqui, ó, que fica em mim, ela tirou a imagem da perspectiva do buraco que ele estava. E segundo ele, também tem outros corpos também estão lá. É um poço, né, que a gente está vendo. Depois dessa imagem, né, que vai aparecer. Depois dessa imagem, aí, ó, essa imagem aí, a próxima. Deixa eu só mostrar aqui. Tira o GC, ô Reinaldo. Tira o que a gente... Esse, tira. Olha só onde ele... Olha ele lá no fundo. Olha ele. É ele lá no fundo. Nunca que o cara sai daí, gente. Nunca. Mas, pelo amor de Deus, nem o Homem-Aranha consegue sair daí. 12:28. Traficantes invadem... Material exclusivo aqui pra vocês. Traficantes invadem condomínio Minha Casa Minha Vida, em Niterói, antes mesmo das obras terminarem. Apartamentos tiveram as portas marcadas com nomes dos criminosos que pretendem ocupar os imóveis. Vejam, pretendiam, né? Esses vídeos mostram o empreendimento, que ainda não está pronto. As obras estão paradas. Trata-se de um conjunto de prédios com 126 apartamentos, do condomínio Bela Vista, que fica no bairro do Fonseca, em Niterói, na região metropolitana do Rio. E mesmo assim, os prédios não podem ser ocupados pelos seus moradores que querem terminar as obras por conta de um pesadelo. Traficantes do Morro do Pimba, que fica próximo
invadiram os apartamentos. Testemunhas dizem que homens armados com pistolas e fuzis circulam pela área comum do conjunto. Com medo, sem saber a quem pedir ajuda, este homem pede para não ser identificado e ele conta que já gastou R$30 mil para ter direito a um apartamento. Era o sonho da casa própria, com o dinheiro que poupou durante anos. A gente fica naquela impotência de ir lá, ir com o celular, vagabundo quer olhar celular, vai NB lá no condomínio com arma, ameaçando que vai invadir. Tem 2 invasores morando lá e o que a gente fala lá, o povo lá de fora está sabendo. A gente não sabe se tem alguém infiltrado, a gente não sabe se tem alguém envolvido junto. Há cerca de 3 anos, a construtora responsável abandonou as obras bem próximas do fim. Os apartamentos estão até prontos, mas só por dentro e não por fora. Os moradores aguardam desde então pela Caixa Econômica Federal. Eles querem que o banco coloque uma outra construtora no lugar. Cansados de esperar, os proprietários chegaram até a se organizar para terminar a obra por conta própria. Mas até o momento, nada. E o governo federal desembolsou R$11 milhões na construção do empreendimento. As obras começaram em novembro de 2013 e os apartamentos tinham entrega prevista para 2015. É culpado disso, é a Caixa, a seguradora, a Globo que largou, agora a Caixa Econômica ela está tentando fechar um acordo com outra construtora para terminar essa obra. As investigações mostram que até o momento 2 apartamentos foram arrombados e estão ocupados por parentes de traficantes, que usaram um caminhão de mudança para levar ao local móveis e eletrodomésticos. Seguranças que foram contratados para vigiar as obras foram expulsos. Outras unidades já estão reservadas pelos traficantes. Eles escreveram seus nomes nas portas dos apartamentos vazios. Eles falam que vão voltar. Agora, ontem a gente recebeu uns recados falando que o tráfico ele vai barbarizar lá no condomínio. Arriscado, quem está morando lá sofrer as consequências, né? Um levantamento feito pelo site G1 mostra que aconteceram mais de 1.000 invasões de imóveis nos últimos 5 anos. Milícias agem em 8 dos 10 bairros que registram invasões, a grande maioria na Zona Oeste. Por favor, me ajuda, eu vou perder meu apartamento. Que tristeza, Senhor. Primeiro que mexe com 2 coisas, né? O sonho da casa própria, o sonho que movimenta a vida de muitos brasileiros, principalmente a classe trabalhadora, que a gente está falando de financiamento com a Caixa, e o medo. O medo não só pela sua própria vida. No caso, quando a gente fala de casa, a gente lembra de família. E eu tenho uma amiga muito próxima em que o pai, ele perdeu exatamente dessa forma. Eu não queria até contar, porque perde a esperança de quem pediu socorro pra gente. Perdeu exatamente dessa forma. E o pior, você vê que é envolvimento do financiamento da Caixa, o traficante, no caso da minha amiga, muito pareceu. Um dia ele estava terminando a construção, aí ele foi lá para ver como estavam as obras, aquela expectativa, né? E chegou lá, tinha um cara dentro, com família, com tudo. Dentro, ele falou, não, mas eu acho que você entendeu errado, aqui é meu, eu ainda tô pagando, ainda vai ficar pronto. Ele falou, você não tá entendendo. Você vai continuar pagando, porque a gente sabe quem é você, e quem tá o nome da sua filha, isso e aquilo. E se você não continuar pagando e chegar aqui porque é inadimplência, a gente sabe onde te achar. Você imagina, você não só perder o sonho da sua casa própria, você continuar pagando a casa própria para vagabundo. Continuar pagando a casa própria para vagabundo. Detalhe, doutor Érico, a gente está falando de Caixa Econômica Federal, em que a pessoa vai financiar, fala, não, eu tô seguro, né? No Rio de Janeiro não está seguro. Não, no Rio de Janeiro não está seguro. É triste ver como sofre a população pobre e me parece absolutamente evidente a facilidade com que se pode chegar à autoria e materialidade desses crimes. Chegar à autoria e materialidade disso é absolutamente simplório. E se não se chegar e se não se tomar uma atitude absolutamente efetiva, todo esse condomínio vai, de fato, ser dominado como muitos outros já foram, como isso que eu falei, né? E se retoma, e depois se retoma de novo, e fica uma história sem fim. Eu entendo que, realmente, o poder público deveria adotar medidas absolutamente eficazes de desfazimento dessas invasões, dessas extorsões, e algum tipo de fiscalização contínua nesses lugares
para que isso não volte a acontecer. É muito triste, é muito sofrimento. Eu vou falar quadro. além do que... Eu acho que não é fiscalização contínua para que não volte a acontecer. O Bassa sabe do que eu estou falando. O doutor Salvadoretti entrou falando da questão lá de Jacarepaguá. E mais, por mais que tenha investigação, prisão dos caras, as pessoas têm medo de retomar para o imóvel, porque falaram que a polícia sair daqui vai começar de novo. Então, pelo amor de Deus, eu não quero estar de volta, porque eles vão voltar, vão achar que a gente que denunciou, porque aí eles fazem o extermínio geral e vão acabar matando. Faz como, então? A polícia investiga, porque ali a gente viu, tem provavelmente a colaboração de gente que estava com a construção, né? Porque não é à toa que chegou lá e dominou, né? A Caixa Econômica, ninguém vai lá, ninguém foi, tudo mais, tem colaboração de outras pessoas que não são os traficantes. Como fazer essas pessoas não só retomar o imóvel, mas se sentir segura para ocupar o imóvel? Ô, Isabelle, eu acho que esse caso, ele resume bem o que aconteceu no programa hoje todo, né? Primeiro, a ausência do Estado. O Estado incapaz, primeiro, de terminar as obras. Assim, né? O Estado abandonou essas obras, a construtora abandonou, a Caixa não financiou. Ninguém fez nada. E aquela obra ficou abandonada. Então, primeiro, a gente fala da falta de política, né? A falta de presença do Estado. Quando eu falo não é Estado do Rio de Janeiro, não. O Estado de maneira... Autoridades como um todo, que a gente falou aqui. Na presença do Estado Segurança, de maneira saúde, larga. educação. Exatamente. Então, é uma comunidade. E o criminoso, ele age na ausência do Estado. Quando a gente fala ausência do Estado, não é só da polícia. A polícia é um antibiótico que chega ali quando nada mais deu certo. Então, a gente vê uma ausência de políticas públicas ali naquela região, muito grave. Quando a gente vê essa ausência do Estado, não existe vácuo de poder. Essa organização criminosa, ela toma o poder naquela região e subjuga aquela região. E aí é um outro tema que já foi falado aqui. Como eles se sentem donos daquela região, capazes de expulsar o morador. Quem trabalha numa delegacia de polícia, que é policial, e já tomou o termo de alguém que foi expulso pela organização criminosa, sabe a tristeza que é isso. Isso mexe com um policial, mexia com a minha equipe. Ouvir uma pessoa que foi expulsa de casa por um criminoso, por uma organização criminosa. E mostra também, Isabelle, como o tráfico adotou modus operandi da milícia e a milícia do tráfico. As primeiras vezes que eu ouvi falar isso, era a milícia que fazia isso, dominava a construção ali de Minha Casa Minha Vida, dominava aquelas regiões. Hoje o tráfico faz isso. Então eu vou voltar a repetir, são criminosos que se sentem donos dessa região, que subjugam aquela população. Por quê? Porque não há presença do Estado. Então, eles fazem, às vezes, ali, realmente de donos daquela população e daquele território, e o resultado é esse. A população pobre, a população que mora em comunidade, é a que mais sofre. E a gente está vendo, gente, a gente está falando de classe trabalhadora, uma classe trabalhadora assalariada. A gente vê é uma construção popular. E se você vê o traficante, ele tomar dessa forma, marcar com o nome dele, é a formação daquilo que a gente tenta hoje remediar, que são as comunidades sem qualquer construção. Essa seria uma construção irregular que vai se tornar uma favela com boca de fumo, com criminalidade, com criança que cresce vendo cara de fuzil e aí você tem um problema que aumenta no local da gente está falando em 2019 de política de segurança, ligada tudo à política pública, onde a gente falou aqui, a teoria da janela quebrada se instala completamente, a ausência de tudo, o cara vai lá e pau, onde acontece, e aí nascem, a gente, se você pegar, é algo histórico, acho que foi a professora que falou, algo histórico que acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro com algo a mais. Não tem tráfico em São Paulo. Vai ter tráfico em São Paulo, óbvio que vai ter. Só que o Rio de Janeiro, em São Paulo, você tem uma facção. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem quanto? Você falou até tricilícia, trelícia, sei lá o nome disso, né? Que eu vi, qual que é? Trelícia, é uma novidade agora. É o terceiro comando da milícia. Além daqueles engravatados, então, fora até que a gente ainda tocou de Mangu, que tem os engravatados, que aí é outra facção. Vamos ver aqui, a gente está falando de Comando Vermelho. Eu sei que vocês não gostam de falar, eles odeiam falar nome de facção. É Comando Vermelho, Trilícia... Tem uma série de subfacções também, a gente vai começar... Sei que, e a cabralística lá. Pois é. É complicado. Na verdade, aí tem disputa, é o que eu ia falar, na antes verdade, de eu ir para Bangu. Tráfico de drogas existe em qualquer lugar do mundo. Por quê? Mas porque aqui tem houve demanda, vai haver oferta. Se alguém quiser consumir droga, vai ter alguém para vender. Então, qualquer lugar do mundo onde for proibida a venda de drogas, vai ter tráfico de drogas. Isso é a realidade. Se você for na Suíça e quiser comprar droga, e alguém vai ter lá para vender. Mas me amedronta a disputa de território que acaba tira a população no meio. Exatamente aqui. O grande problema aqui é que quem vende droga são organizações criminosas altamente armadas e perigosas e que disputam territórios, que pertencem ao Estado e que é onde a população mora. Então, o grande problema aqui são essas organizações criminosas. O tráfico de drogas é uma questão de oferta e de demanda.
Agora, o tráfico de drogas está na mão de organizações criminosas armadas com armas de guerra, né, e que pretendem lotear o nosso espaço, o nosso território. Esse é o grande problema de violência, de insegurança pública aqui do Rio de Janeiro. Concorda, doutor? Eu tenho uma certa reserva na hora de se nominar. Eu não vou falar das facções especificamente, até porque me faltaria conhecimento e eu acho que não é o caso. Mas eu tenho uma certa reserva com relação a se falar em tráfico e em milícia. Agora, esse nome, Trilícia, Tricelícia, não tenta entender porque eles já me falaram isso. Se não fosse um assunto tão sério, seria... Eu vi sua cara quando o Barcé falou. Hilário. Mas eu não acredito que nem tráfico, nem milícia sejam terminologias que deem conta daquilo que realmente se desenvolve em termos de empreitada criminosa. São comportamentos que acabam se confundindo e enfim, para se entender isso, eu acho que começar pela tráfico ou milícia, eu acho que acaba perdendo o foco. É porque o que a gente fala, é que a gente está, eu como jornalista policial e o Barça como delegado policial, é que até um passado muito recente, quando eu cobri a rua, o tráfico o traficante era traficante, o modo dele atuar era do tráfico e a milícia era daquele jeito. Agora tudo se fundiu. A gente fez uma série que foi Tráfico S.A., não foi? Foi Tráfico S.A., que a gente mostrou essa fusão e que também, assim como você fez uma cara assim da trilícia, trecelícia, sei lá o que o Barça falou, a gente também, se não fosse, seria cômico, né? Essas terminologias, em algum momento, elas já deram conta dessas definições. Agora não dá Hoje mais, está exatamente. absolutamente confundido. Quando quiser falar, pode levantar a mão, porque eu e o Barça, se a gente tentar no almoço meio-dia, que hora que acaba, Barça? No jantar. No mínimo, se a gente tiver um compromisso. A gente adora falar. 12h41, olha só. Uma proposta polêmica. O governador Wilson Witzel quer transformar delegacias em 40 distritos policiais. No novo sistema, os policiais militares passariam a fazer os registros de ocorrência. O projeto divide opiniões. Daniel Penafirme conta pra gente. O anúncio foi feito ontem durante um evento na cidade da polícia. A proposta do governador é acabar com o modelo atual de delegacia e construir 40 prédios novos, chamados de distrito policial. No local serão realocados os policiais civis, que vão contar com a ajuda de policiais militares. Cada imóvel novo custaria aos cofres públicos cerca de 30 milhões de reais. Segundo o projeto, os policiais militares ficariam responsáveis pelo atendimento à população e os registros de ocorrência. De acordo com o governador, isso faria com que os policiais civis tivessem mais tempo para se dedicar às investigações dos crimes. Witzel chegou a brincar com o secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, sobre a possível oposição de alguns policiais ao projeto. A opinião pessoal de cada um não pode prevalecer sobre um entendimento técnico mais aprofundado, científico. Então, quero dizer, delegado Marcos Vinícius, desapega. Eu sei que não é você, não. Mas tem gente que tem que desapegar do balcão. O primeiro distrito policial seria criado na Tijuca. O governador explicou como funcionaria o novo sistema. As delegacias estarão integradas aos batalhões e mudar o conceito de área de circunscrição de delegacia. A área de atuação do batalhão é a mesma área das delegacias e os inquéritos são distribuídos não mais pela região, mas sim por sorteio aos delegados. E abre a possibilidade também de ter delegados especializados. Como você tem juízo de família, juízo de fazenda, você pode ter um delegado especializado na determinada matéria. Então isso facilita a especialização, facilita inclusive as investigações e cria uma estrutura com um custo concentrado. Atualmente o estado tem 139 delegacias distritais e 25 especializadas. O governador não detalhou quais seriam as desativadas. Para alguns especialistas, o atendimento à população e o policiamento ostensivo seriam prejudicados. Além disso, as mudanças só seriam possíveis se houvesse uma alteração na legislação. A lei de inconstitucional, essa decisão em nada vai contribuir para a melhoria das ações voltadas para o enfrentamento da violência. Nós vamos retirar das ruas policiais militares que são indispensáveis no policiamento preventivo para exercer uma função para a qual eles não estão qualificados, função essa que é exclusiva da Polícia Civil.
Olha só, prepara a Patrícia Adler, tá com a doutora Marta Rocha, não tá? Eu vou com ela, mas doutor Eric, enquanto passava ali a reportagem, tu só fazia assim, ó, doutor. Eu já sei que tu não concorda, né, com esse projeto. Primeiro que eu acho que deve ser um projeto caríssimo, né? E eu acho que a gente tá vindo do Estado que tá um pouquinho com falta de dinheiro. Mas, sem esquecer a parte financeira, você acha que funciona? Olha, esse assunto perpassa por tantas subdivisões dos assuntos, mas, basicamente, assim, esse assunto me lembra muito o delegado Hélio Luz, quando fez uma referência ao então governador Antônio Garotinho como xerife Bolinha. E eu não consigo deixar de pensar nesse nosso governador como alguém que está se investindo de uma forma caricata, de um arremedo de delegado, alguém que realmente confunde suas funções e vai para uma ponte Rio-Niterói de helicóptero e comemora a morte de um ser humano. Obviamente que se comemore as pessoas salvas no sequestro, mas não a morte de um ser humano. E essa mesma pessoa que agora quer implementar algo que eu, sinceramente, ainda não entendi. E por que eu ainda não entendi? Porque, basicamente, ninguém entendeu, isso precisa de um estudo. Isso não é assim, você não acorda dizendo que vai fechar, que vai modificar a estrutura de uma polícia judiciária, que é a polícia que investiga a autoria e materialidade, vai confundir as funções dessa polícia judiciária com a chamada polícia ostensiva, que é a polícia militar. Aí agora teremos o afastamento, em tese, da autoridade policial, que tem uma formação jurídica, vai se confiar ao policial militar, que sabe-se a quem vai se socorrer na hora de avaliar autoria, materialidade, tipificação, algo extremamente complexo, sofisticado. Ou seja, vai se mudar, sabe para quê? Para fazer um trampolim para a candidatura como presidente. Vai deixar para trás no Rio de Janeiro, vai deixar uma desgraça para o Rio de Janeiro. Algo não planejado, algo que vem da cabeça dele que vai ser imposto. Eu vou perguntar para a parte técnica, que essa polícia judiciária que ele falou seria a parte dos policiais civis da delegacia, que o Barça tem experiência, mas antes eu vou com Patrícia Adler, que está ao vivo com a deputada Marta Rocha, justamente sobre essa questão que é o ponto polêmico em relação a você colocar na função do que hoje acontece da Polícia Civil passar para a Polícia Militar. Pelo menos no depoimento que eu vi que foi colocado na reportagem, foi o ponto que a deputada a doutora Marta Rocha prontificou e destacou, né, Paty? Boa tarde para vocês. Isso, Isabelle, boa tarde, né? Como mostrou na matéria do Daniel, o professor também falou no estúdio, tem vários pontos em relação a esse projeto, né? A questão se ele é ou não inconstitucional, né? Você vai tirar a Polícia Militar da função dela, né, do patrulhamento ostensivo para colocar na delegacia, então isso nem poderia ser feito. Você tem a questão do custo, você tem a questão que a gente fala de 150 delegacias espalhadas e seriam apenas 40 distritos, então quer dizer, não seria acessível a todo mundo, mas a questão fundamental que a deputada Marta Rocha destacou aqui conversando com ela foi em relação a esse trabalho na delegacia do registro da ocorrência, né? O policial civil, ele é muito treinado para fazer isso, e isso é muito importante dentro da investigação. É isso, deputada, boa tarde. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, dizer que essa decisão é inconstitucional. É ilegal. A Constituição é clara, nós temos duas polícias. A Polícia Militar, que faz o policiamento preventivo, e a Polícia Civil, que faz a investigação. É um equívoco achar que o registro é uma coisa de menor importância. Pelo contrário, o registro de ocorrência é a memória do fato criminoso. O registro de ocorrência é o primeiro momento em que o policial civil vai identificar vítima, autoria, provas, a localização precisa do fato para buscar testemunhas. Então, é a Polícia Civil quem está treinada para fazer isso. O registro de um fato que acontece hoje, ele vai se perpetuar até o final do seu julgamento. Então, a decisão é inconstitucional. Ela vai retirar das ruas policiais militares que são necessários no policiamento preventivo, ela diminui a importância do registro, ela vai extinguir 150 delegacias para 40 delegacias. Nós não estamos falando aqui de um prédio novo, nós estamos falando aqui de decisões que contrariam a legislação e, ao final de tudo, nós vivemos no regime de recuperação fiscal. Quando é para conceder o aumento que é devido aos servidores,
servidores, não pode que está no regime de recuperação fiscal. O secretário de Fazenda, na CPI da crise fiscal na LERJ, disse que não há dinheiro para fechar a última folha de pagamento de servidores. Como é que eu vou fazer um projeto que tem uma previsão de 30 milhões a unidade, que ao final vai representar 1 bilhão e 200 milhões? Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso. Segurança pública é política de Estado e não é política de governo. Então, acho que, mais uma vez, quero dizer, essa decisão é inconstitucional, ilegal e em nada vai ajudar no enfrentamento da violência. Deputada, antes de passar para a Isabelle, queria levantar um outro ponto e pedir a opinião da senhora. Em relação a crimes, quando a gente tem envolvimento de policiais militares, se o registro na delegacia for feito por policial militar, isso também traz um prejuízo na investigação, na avaliação da senhora? Eu quero dizer que eu tenho o maior respeito pela Polícia Militar, mas quem está treinado para colher as informações que serão necessárias para a elucidação de qualquer crime, por quem quer que seja, é a Polícia Civil. E há uma previsão constitucional da Constituição de 88 que não pode ser desconsiderada, portanto, esse projeto é inconstitucional. Com você, Isabelle. Tá certo, doutora Marta Rocha aí explicando pra gente, não só a questão da questão técnica, que eu até ia perguntar pro Barça, mas a doutora Marta Rocha, que foi delegada, foi chefe de polícia, explicou muito bem da importância da base de um inquérito com os policiais treinados, como também a questão financeira que eu ia levantar com ela já explicou tudo. Deputada Marta Rocha, muito obrigada, Paty Hadley, também ao vivo aqui no SBT Rio. Caso Flor de Lis, exclusivo. Depoimento revela que filhos da deputada Flor de Lis demonstravam insatisfação com o controle financeiro feito pelo pastor Anderson do Carmo. Eles chegam a chamar a própria mãe de galinha dos ovos de ouro da família. Flor de Lis, a galinha dos ovos de ouro. Palavras dos filhos Misael, André e Simone. Esta colocação de que a deputada federal e pastora era a galinha dos ovos de ouro da família está num outro depoimento à polícia, que o SBT teve acesso. O da filha Daiane Freires. No termo de declaração, datado no dia 28 de junho, 12 dias após o assassinato de seu pai, o pastor Anderson do Carmo, Daiane traz detalhes de como o dinheiro e o sucesso da mãe na política e na carreira artística no mundo gospel começou a trazer desavenças, cobiça, interesses escusos, ambição e divisão entre a família de 51 filhos adotivos e 4 biológicos. Ela diz aos investigadores que a partir do momento que a situação financeira começou a melhorar, na mesma proporção, começaram as brigas entre a sua mãe e seu pai adotivos, porque sua mãe acreditava que ela era responsável pela melhoria da condição financeira da família, porque tudo girava em torno de seu nome, Flor de Lis, e não em nome de seu pai, Anderson, apesar dele ter sido o mentor dela. Daiane relatou que todos os outros irmãos adotivos acreditam que a figura de Flor de Lis só foi alçada ao sucesso por conta da história de seus filhos adotivos. E que, na realidade, estes mesmos filhos não são considerados na família como os biológicos. Daiane deixa claro que as adoções fazem parte de um projeto político, financeiro e religioso. A filha seguiu afirmando que seu pai Anderson era completamente apaixonado por sua mãe e não aceitava que nenhum dos filhos levantasse a voz para Flor de Lis. E que os filhos costumavam dizer que o sentimento de Anderson por Flor de Lis era Deus no céu e Flor de Lis na terra. Mas o amor foi esfriando, acabando, segundo Daiane. Discussões por dinheiro começaram a fazer parte da rotina da casa da família. E que a partir da mãe ser chamada de galinha dos ovos de ouro pelos filhos, eles diziam a ela que quando quisesse, poderia dar um basta nas desavenças com o marido, pai pastor Anderson do Carmo. Foi o início do desmoronamento. Flor de Lis, segundo Daiane, começou a reclamar com os filhos que Anderson controlava muito, cerceava, restringia, impunha limites para o uso dos ganhos que Flor de Lis dizia serem dela,
dinheiro fruto do seu sucesso como cantora gospel e pregação nas igrejas. Daiane testemunhou que Flor de Lis falava que o tempo de Anderson estava chegando, que algumas vezes presenciou quando Marzi, irmã adotiva, colocou e colocava remédio na comida do seu pai e também no suco de Anderson, onde Marzi cumpria ordens de Flor de Lis. Esse trecho da sua declaração tem o mesmo conteúdo quando cruzado com o depoimento de outra filha do casal, Roberta dos Santos. Também filha adotiva, Roberta esteve na delegacia de homicídios de Niterói no mesmo dia que sua irmã Daiane. Roberta afirma que sua mãe, Flor de Lis, e suas irmãs Simone, Marzi e Lohane podem sim estar envolvidas na trama da morte do pastor Anderson do Carmo. Roberta fala que não tem dúvidas. Flor de Lis, a galinha dos ovos de ouro da família, ganharia paz com a morte de Anderson, controlador da sua agenda, da sua vida financeira, política familiar e também artística. Roberta é taxativa. Flor de Lis faz teatro perante a imprensa, pois ela sabe diferenciar muito bem quando a sua mãe está triste, porque já a viu triste e nada se compara ao comportamento dela perante a imprensa, e que vê nos olhos de Flor de Lis um sentimento de alívio. Roberta também diz que Simone, Lohane, Flávio e Marzi se beneficiariam financeiramente com a morte, pois eram os mais queridos de Flor de Lis, galinha dos ovos de ouro da família, e não gostava da maneira que Anderson controlava o dinheiro da casa. A motivação começa a se fechar, assim como a impressão diante do que a gente está vendo nesse material que o Fabinho está trazendo, doutor Bárcia, a motivação e os nomes que começam a aparecer para se fechar a segunda parte desse inquérito. O porquê e quantas pessoas da família estão envolvidas, porque o crime foi na família. Exatamente, Isabelle. Eu já disse aqui no programa diversas vezes que a motivação seria a chave, né, que daria resposta para diversas perguntas, né, que nós fazemos aqui, que todo mundo se faz. Né? Todo mundo é um caso extremamente complexo e todo mundo tem um monte de perguntas a fazer. E eu falei, a motivação vai responder boa parte dessas perguntas. No caso, o dinheiro, galinha dos ovos de ouro, ou seja, a galinha ganhava, mas o ouro era colhido por ele e começou a incomodar. E claro, o galinheiro. Eu não sou responsável pela investigação, o que eu falar aqui é a orelhada de quem está de fora. Mas me parece que a questão central gira em torno do controle que ele exercia do fluxo de dinheiro, né, que tudo aquilo gerava. Eles tinham um instituto, né, que eu já sei que recebia dinheiro público, que não era pouco. Né, tinha o dinheiro das vendas dos CDs, dos shows, né, existia um poder muito grande, ela é a deputada federal mais votada, mulher, né, mais votada do Rio de Janeiro. Então existe ali um fluxo financeiro e de poder que ele, me parece, né, pelas reportagens, que ele controlava aquilo com mão de ferro, o que gerava ali insatisfação de todo mundo ali que o cercava. Né? Então, na minha opinião, eu acho que a investigação da motivação deve estar indo por esse caminho. Né? E quanto mais rápido se chegar à motivação, para mim, mais rápido vai se chegar ao deslinde, ao final desse caso aí. Família vírgula, né, doutor Eric? Também com a ressalva de não conhecer os autos, falando algo muito mais genérico, pelo que a gente acompanha pela mídia, especialmente aqui por vocês, isso de família não tem nada. E o que me parece, bom, follow the money, sigo o dinheiro e acredito que muita coisa vai se tornar evidente aí. Agora, eu fico muito triste de ver que esse tipo de coisa aconteça com dinheiro da manipulação da fé. Isso eu acho isso muito triste. Acho que a gente ainda tem que evoluir para fazer realmente uma seleção melhor de quem a gente vai depositar a nossa fé. Isso é delicado. Eu falei isso, não sei que dia, porque a gente comenta todo dia de Flor de Lis, mas eu acho assim, quando a gente fala novela Flor de Lis, não é desdenhar, porque tem uma morte na história, que no caso é o pastor, seja o que se for descoberto, quando se encerrar o inquérito, mas o que mais, é isso aí, ó, o que mais me deixa... nessa história é muito mais do que um crime, né? A gente está falando de um ministério Flor de Lis, que é a manipulação da fé, em que as pessoas buscam essas
discursos, né, que vai te abraçar no momento mais complicado da vida, tanto é que nos países mais pobres, alguns tipos de domínio da oratória, né, usando a fé, é onde mais cresce. E aí você vê a fé das pessoas, você vê a crença, porque ela foi a deputada mais votada, então não é só uma questão de fé, que se mistura com política, que se mistura com algo que não se conhecia, porque a Flor de Lis tinha antes uma história de atividade social até então, de se tirar crianças ou até jovens do meio do tráfico, isso e aquilo, adotar no papel. São 55 filhos, 53 adotados no papel. Então você vê uma vida toda diante, também falo, assim como os meninos falaram, não conhecendo os autos, mas pelo que a gente está vendo desenrolar, pode ser que depois a polícia fala, ela não tinha nada a ver com isso, e, né, tudo, já se sabe que o crime foi na família. Então, se tinha uma disputa de poder, sim, diante, seja a galinha dos ovos de ouro, seja o local onde se conseguia dinheiro, mas tudo a ver com uma história que a gente vê numa fotografia, o morto tá ali na fotografia, Bárcia. De uma enganação de tudo, de manipulação de fé, de voto dos outros, porque se tinha o poder, o projeto de se disputar a prefeitura de São Gonçalo, segundo colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Você começa com um crime de homicídio, né? Mas exatamente. Aquilo se desdobra em muitas outras questões importantes. É importante destacar aqui que aí não é uma crítica a nenhum tipo de religião. Por isso eu tenho muito de fé, cuidado de falar. né? Você, professor, muito pelo contrário. Né? A fé são as pessoas... eu acho que é o instinto mais primário das pessoas, né? Querer, enfim. Mas muito cuidado com quem se coloca como o intermediário ali, o representante de Deus. Eu não estou dizendo que ninguém tem que confiar, nem que tem que depositar ali a sua fé, mas não é isso não, mas é ter sempre cuidado. A fé cega, ela é muito perigosa, né? Sim. Então nunca a fé pode ser cega, né? A gente tem que confiar, tem que se juntar conforme, eu acho que nada mais é isso do que a pessoa se juntar conforme as suas afinidades, né, de pensamento, de religião, mas sempre mantendo ali o crivo da sua razão, sempre procurando entender que o caminho da fé é um caminho de cada um ali, que ninguém é representante de Deus na Terra. Somos homens falíveis, né? Então que tem que ser ali sempre observados. Esse caso, olha, eu vou te falar. E coincidência ou não, a gente está falando do quê? De religião antes de começar o programa, não é, doutor Érico? Olha só, a chamada lei dos condomínios, que obriga a contratação de profissionais de educação física nas academias dos prédios, está sendo discutida hoje na OAB. A medida é apontada pelos especialistas como inconstitucional, além de contribuir para o aumento do sedentarismo, já que está provocando o fechamento dessas academias. Patrícia Radles conta pra gente. O auditório da OAB no centro do Rio ficou lotado. Cerca de 200 pessoas, a maioria profissionais de educação física, acompanharam as palestras de representantes da Ordem do Rio e de Niterói. Eles falaram sobre a inconstitucionalidade da lei, que obriga os condomínios a contratarem um responsável técnico nas academias. Miguel, que é professor e dono de academia, reclama que a legislação deixou o mercado mais restrito. Essa lei, ela vem restringindo a atuação dos profissionais, dos educadores físicos, nossos colegas, né? E ela limita um pouco a procura por atividade física. Um dos palestrantes, André Junqueira, da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB do Rio, diz que a lei tira do condômino a liberdade de escolha do profissional, já que é o condomínio quem vai fazer a contratação. Essa obrigatoriedade, ela retira do condômino, do usuário, a autonomia de vontade, que é ele poder contratar o seu personal, ele contratar aquele que ele acha que pode proteger a saúde dele. Marcelo Funes, da OAB Niterói, que deu início à discussão, diz que a reunião desta quarta-feira foi um passo importante. Hoje está a OAB Rio, a Comissão de Direito Imobiliário da OAB Rio, nessa parceria agora bem firme com a Comissão de Direito Imobiliário da OAB Niterói. Então nós temos agora bastante corpo para lutar pela inconstitucionalidade da lei e fico muito feliz de ver esse plenário cheio aqui hoje e principalmente com muitos profissionais de educação física que são contra a lei. Correm na justiça processos movidos pelos condomínios. Além disso, a Alerj discute um novo projeto
que obriga a presença do profissional apenas nas atividades coletivas. Enquanto não existe consenso sobre o assunto, a orientação aos síndicos é reabrir as academias. O CREF, Conselho Regional de Educação Física, suspendeu a fiscalização e as multas. A informação é do vice-presidente do CREF, que acompanhou o encontro. Ele diz que é preciso buscar soluções para que a prática de exercícios seja feita de forma segura. Não precisa ter medo do CREF, muito pelo contrário. Qualquer acordo que esteja aqui feito e que os síndicos vão participar desse acordo, será anunciado para toda a sociedade. As academias podem estar funcionando normalmente. Olha só, uma granada. Hoje, Diego, você não me demite, tá? Porque o negócio tá, né? Uma granada foi encontrada na manhã de hoje, lá na Zona Oeste. Alô, Bangu, olha só. O artefato foi encontrado por policiais militares. Você está vendo o esquadrão antibomba, teve que desativar ela ali, na estrada do Engenho, próximo ao Colégio Bangu. Pelo amor de Deus, né? Os PMs isolaram a área, como você está vendo. Esse daí, ó, eu já fiz, cara, o esquadrão antibomba é um trabalho super arriscado, né, gente? Pelo amor de Deus. Os policiais civis detonaram os policiais civis ou a militar em esquadrão antibomba agora? Uma granada no meio de um colégio em Bangu, gente. Em Bangu. Tá tranquilo ser pai em Bangu e levar o filho pra escola? Mas é a realidade que nós vivemos, Isabelle. Nós vivemos, nós convivemos. Infelizmente, a nossa sociedade ela se acostumou a conviver com armas de guerra, né? Não é uma coisa Campo minado, né? Não é uma coisa incomum numa operação policial um bandido atirar uma granada contra isso. Não é uma coisa incomum, isso já não rende nem mais notícia. O Diego falou pra mim assim, imagina isso num carro de coisa, a gente mostrou aqui, no meio de 2 meses, Diego, os bandidos que na hora da fuga atiraram e jogaram dentro do carro da polícia, quem lembra disso? Jogou 2 granadas, estourou o banco do carro do polícia lá, os policiais deram pé. E mais, aqui na... Bota aí, coloca aí, ó, olha, porque a gente fala esquadrão, cadê a explosão? Bota só pra... Ó, vou ficar quieta aqui, ó. Olha isso. Olha isso, tá vendo ali tudo? Isso com o esquadrão antibomba que faz um trabalho pra não ter estilhaço. Agora, a gente mostrou aqui os caras, os garis da Conurb em plena... Como que é, gente? Que dá na Candelária, Avenida Presidente Vargas. Presidente Vargas. O gari foi pegar e falou, nossa, isso parece uma pedra. Não, sai. O esquadrão antibomba teve que detonar. Tem menos de 2 meses. Já pensou se o gari pega um troço desse? Imagina uma explosão dessa que a gente tá vendo aí, uma explosão controlada. Imagina uma explosão dessa num beco dentro de uma comunidade, né? Quem já foi numa comunidade, como eu já fui algumas vezes, sabe que são os becos estreitos, né? Cheio de casas ali perto. Imagina uma explosão dessa, essa explosão controlada. Imagina uma explosão de uma granada dentro de um beco. Você vê o perigo potencial que é esse tipo de armamento explosivo. Deus me livre. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, 1h06, não saia daí que a gente volta. Já. Tamo de volta. Doutor Eric, tem beijo pra alguém? Beijo pra todo povo de rua, todo macumbeiro, todo mundo do candomblé e da Umbanda também. Eu perguntei pra ele qual é o sobrenome Swagenbaum. Eu falei, eu já imaginei ele com kippah, é um verdadeiro brasileiro, gente. Falei, você é judeu? Ele virou e falou assim, não, eu sou do candomblé. Falei, é um verdadeiro estado laico presente no SBT Rio. Maravilhoso. Beijo pra todo mundo. E quando manda beijo genérico, a gente sabe que foi pego de surpresa. Já você deve ter uma listinha, né? Eu tenho uma listinha, mas hoje o meu beijo é muito especial. Olha! Primeiro a lista. Um abraço pro Fábio e pro Marcos Vinícius, que eu conheci ali na audiência pública. Pra Paula Cardoso, que é Miss, inclusive. Pra Flávia Souza. Pra Andréia Fernandes. E um beijo muito especial para uma pessoa que eu amo demais, que é minha avó, que faz 91 anos hoje. É a matriarca da família. É a pessoa que me ensinou... A espanhola? É espanhola. E é o maior exemplo que eu tenho de amor, de abnegação, a família, sabe? Um beijo muito grande pra você, avó. Te amo demais. Qual o nome dela, gente? Parece jogador de futebol. Beijo pra avó, mas minha não lembro o nome. Minha avó é Hermínia. Dona Hermínia, te amo muito. Você é um exemplo pra todos nós. Aniversário também de 60 anos da nossa telespectadora mais assídua, dona Audileia Nogueira, 60 anos de Oliveira. Um beijo pra senhora. Teve um jogador de bola que falou. Quero homenagear minha avó nesse gol da repórter. Qual é o nome da sua